Com vocês, Wellington Vilela! Glória a Deus! Pessoal, pra quem não sabe, o Lee, ele vai contar um pouquinho da... Chama no TikTok. Aí, ó. Segue lá, Nego Lee do TikTok. Mas de verdade, o Wellington, ele hoje aqui na nossa igreja, ele é um dos líderes dos jovens aqui da nossa igreja. Mas, por muitos anos, ele foi o líder dos adolescentes aqui da nossa igreja. Ele vai contar um pouquinho dessa história, um pouquinho do que aconteceu e vai trazer uma palavra vinda do coração de Deus para as nossas vidas. Beleza? Vamos levantar e vamos fazer uma oração por ele? Levanta, levanta, levanta. Ó, pensa assim, quanto mais você orar, abençoar a vida dele, mais ele vai ser usado para abençoar a sua vida. Então, ora com gosto. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela vida do Lee. Muito obrigado, Deus, pela vida do seu filho. Muito obrigado, Deus, por essa família, Pai, que tem sido tão incrível e tem ajudado tanto a cada um de nós, Deus. Nós abençoamos a vida dele, nós abençoamos a vida da Pri, a vida do Marquinhos, do Ben, do Lucas. Deus, que toda essa família seja guardada pelo Senhor. E nós pedimos, Deus, que a sua palavra, Deus, vinda através da vida dele, possa incendiar os nossos corações. Nós abrimos os nossos corações para aquilo que o Senhor quer fazer, Deus. E nós abençoamos a vida deles, em nome de Jesus, amém. Poxa, vou aproveitar que vocês estão de pé, vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te agradeço, Deus, porque é uma oportunidade única, Senhor, estar aqui e de estar ouvindo o Teu Espírito, e de estar ouvindo, Senhor, o louvor que meus irmãos, as minhas irmãs aqui estão entoando ao Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito, Espírito de sabedoria e revelação sobre todos nós, a começar em mim e sobre todos nós. O Senhor derrame do Seu Espírito, Espírito de sabedoria e revelação, para que toda palavra, Senhor, possa alcançar, Senhor, o seu objetivo. Cortar, ó Deus, cortar as nossas barreiras, Senhor, derrubar as barreiras, entrar no mais profundo do nosso ser, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, te agradeço, amém e amém. Sabe, eu queria falar um negócio durante o louvor. Só aguenta mais um pouquinho. Durante o louvor, eu estava lá no fundo e me veio algo no meu coração. Sabe, o Senhor estava falando assim: muitas vezes vocês podem olhar para vocês mesmos e pensar: tudo bem, eu estou na minha adolescência, estou numa fase da minha vida de transição ainda. Talvez você desacredite de você mesmo, talvez as pessoas desacreditem de você. E aí eu me lembrei, sabe, Deus fala muito comigo através da palavra. Tem um cara chamado Jeremias. Eu estava lendo essa história ontem com os meninos, meus 2 meninos mais velhos. E aí o profeta Jeremias, ele tinha 14 anos. Quem aqui tem 14 anos? Quem tem menos de 14? Bastante gente. Quem tem 15, 16? Certo. O profeta Jeremias, ele tinha 14 anos quando Deus chamou ele. Você começa a imaginar que uma pessoa de 14 anos, consegue transformar a história de uma nação inteira. Você consegue imaginar você, que tem 14, que tem 13, 12, que tem 15, 16, transformando a história de uma nação inteira? Você consegue imaginar isso? Mas sabe o que é possível? Um menino de 14 anos transformou a história de uma nação. Tinha uma outra garota, uma menina de 15 anos. Quem tem 15 anos aí? Uma menina de 15 anos. Essa menina, um dia ouviu a voz de Deus. E ela disse assim: Senhor, eis aqui a sua serva, cumpra-se em mim a sua palavra. Essa menina deu à luz a um homem que gerou a transformação de toda a humanidade. E hoje nós estamos aqui, em 2022, depois
depois de Cristo. Maria tinha 15 anos quando ela se casou com José e teve o filho. Mas tudo isso porque são outros tempos. Não estou obrigando ninguém a casar com 15 anos aqui, gente. Calma, relaxa. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: Maria disse assim: Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. A oração que eu e você temos que fazer é: Senhor, cumpra em mim a tua palavra. Não importa se você tem 14, se você tem 15, se você tem 16, não importa a sua idade. Jesus está te chamando hoje. E eu via vocês derramando uma adoração verdadeira pelo Senhor e o Espírito de Deus falando aqui no nosso meio. Então, se você crê que o Senhor vai falar com você hoje, se você quer receber do Senhor, eu quero te pedir o seguinte. Fala assim comigo. Fala comigo, Jesus. Amém. Então receba essa palavra, pode se sentar aí. Não esqueça, você não é tão novo assim para cumprir o propósito de Deus e transformar essa geração e as próximas, amém? Vocês estão felizes? Vocês estão aqui comigo ou não? Gente, eu gosto de barulho, eu gosto de falar, eu gosto de concordância, eu gosto de discordância também. Então se eu falar, se você quiser falar, é isso mesmo, pode falar. Se você falar, eu não concordo, aí eu vou falar, sai daqui. Brincadeira. Você pode... Esteja com o seu coração aberto, com o seu espírito ligado. Eu prometo que eu vou dar o meu melhor para vocês e, melhor ainda, o Espírito Santo de Deus vai falar com cada um aqui, amém? Vocês estão felizes? Ih, vocês estão desanimados? Quero ouvir bastante barulho. Vocês estão felizes? Aê, gente, glória a Deus. Aê, boa. Boa. Gente, sem agressão, sem agressão. Vamos lá. Mano, que risada é essa, velho? Olha de ver. Aí não vai dar, mano. Vou ter que orar de novo, hein, Espírito Santo? Ai, meu Deus. Paracletos, volta. Quem é sobrinho da tia May aí? Eu vi, cara. Tia May? Era tia May? Ah, tá bom. Pô, Peter Parker tá aqui, velho? Não, é tia Mary. Mary. Pô, vamos lá, mano. Não ria mais, hein? Ai. Vamos lá. Nossa. Misericórdia, Deus. Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Wellington. Eu sou pai do Marcos, do Benjamin, do Lucas, casado com a Priscila. Priscila do Espírito Santo. Eu sempre vou dizer isso, tá, Juliana? Priscila do Espírito Santo. Eu casei com a Priscila do Espírito Santo. Então eu recebi o Espírito Santo 2 vezes. E a gente está casado há bastante tempo, desde 2008, antes de muitos nascerem aqui. E eu sou muito agraciado por Deus, por ter uma família abençoada e por ter essa família aqui. Certo? Então, antes de mais nada, abre aí sua Bíblia, seu aplicativo, Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Vou ler um livro do Antigo Testamento. Deuteronômio. Vocês lembram a musiquinha, gente? Gênesis, você sabe essa?
Não, parou no Deuteronômio, é isso. Não, aí vocês vão se perder, gente, até Deuteronômio. 6. Gente, essa musiquinha me salvou tantas vezes. Só no Novo Testamento fica difícil, né? 6. 6, a partir do verso 1. Deuteronômio 6. 6, para quem é francês. Vamos lá. Então, posso ler, gente? Sim, eu vou ler aqui. Quem tiver sem Bíblia acompanha, tá bom? Olha só. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para os cumprir na terra em que hoje vocês passam para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprir, para que bem te suceda, e te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, Pai. Chama Israel agora, hein? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Também as atarás como um sinal na tua mão e entre os olhos. Perceba, estou dando a deixa aqui para vocês. Atarás como um sinal na tua mão e serão por frontal entre os olhos essas palavras, e as escreverás nos umbrais das tuas portas. Amém. Amém e amém. Eu saí aqui do... Gente, quem já viu The Chosen aí? Já ouviu falar? Só isso? Assistiu The Chosen? Nossa, meu Deus. Quem assiste dorama aqui? Levanta a mão. Aí tem mais gente dorameira do que The Chosen. Gente, The Chosen, gente. Eu vou falar a palavra de The Chosen para vocês agora. Eu sou um devoto de The Chosen. Então, assim, tem uma paradinha. Quem já viu aqueles caras que andam com uma roupa toda preta, um chapelão assim, uma barbona, judeu ortodoxo, eles chamam. Você já viu um cara desses na rua assim? Vocês nunca viram? Vocês já viram? Esses caras, eles andam com aquele chapelão assim, né? E eles andam com uma paradinha assim, uma pulseira. E ali no chapéu deles tem uma paradinha aqui, que é esse texto. Eles têm aqui, eles põem no chapéu, e eles carregam uma pulseira aqui na mão, aqui assim. Eles literalmente carregam isso. Como Deus falou, né? Carregue isso sempre. Guarde isso no coração de vocês. Mas enfim, é só um parênteses aí. Bom, eu ouvi uma frase essa semana, há esses dias, na verdade, não foi essa semana, não lembro quando foi, que é de um cara chamado John Stott. E essa frase é assim: nós somos filhos de nosso tempo. Nós somos filhos do nosso tempo. No contexto, o que essa frase quis dizer? O que John Stott quis dizer nessa frase? Que coisas que hoje, pra gente, em 2022 depois de Cristo, normal, daqui 20, 30 anos, a gente vai olhar para trás e vai pensar: nossa, os seus filhos, suas filhas, daqui 20, 30 anos vão dizer: sério, pai, sério, mãe, que você usava a internet 4G?
Como que você fazia isso? 4G? Devia ser muito lento, né? Ou eles vão falar assim, nossa, pai, daqui 40 anos, vocês tomavam banho de 1 hora? 1 hora tomando banho? Que isso? Mas e a água? E o meio ambiente? Coisas que hoje pra gente, tipo, normal, passa batido, elas vão ser questionadas lá pra frente, né? Um exemplo, né? Quando eu estava na escola, tinha uma cantina na minha escola, e na cantina da escola vendia um chocolate, que ele era um cigarro. Ah, você não conhece isso aí, vai. Você conhece? Ah, mano, era um chocolate, era um cigarro, mano. E a gente comprava o chocolatinho. Você acha que a gente comia o chocolate? A gente ficava fumando o chocolate. Eu vendia na cantina da escola, pensa nisso. E aí tinha os moleques, né, os malacos usavam cigarrinho aqui atrás da orelha. Imagina essa parada. Vendia na cantina da escola, isso eu tô falando na 3ª, 4ª série. Absurdo hoje a gente pensar, né, como que vai vender um cigarro de chocolate para criança, né? E aí minha mãe conta que quando ela e o irmão dela eram crianças, minha avó levava eles no médico, e aí ele estava com anemia. Aí o médico, sabe o que o médico receitou? Dá cerveja preta para ele com ovo de Páscoa. Uma criança. Imagina hoje o médico chegar pro seu pai e falar, dá cerveja preta pro seu filho. Não, é absurdo. Mas é coisa do tempo. Hoje a gente enxerga isso e vê que é absurdo. Né? Até um exemplo que a pessoa que falou sobre essa frase deu. Sei lá, daqui a um tempo as pessoas vão falar, você leva sacolinha de plástico pro mercado? Você compra sacolinha de plástico no mercado? Você usa canudo de plástico? E as tartarugas? Né? Coisas do tempo. Efeito do tempo. Então, se nós somos filhos do nosso tempo, a gente às vezes não observa as coisas que hoje são comuns pra gente. E aí, quando eu fui convidado para participar do acampamento dos adolescentes, primeiro eu fui convidado para participar como monitor no acampamento. Então, minha primeira oportunidade que eu recebi foi como monitor. Aí eu fui e tal. E a galera era uma outra geração, então vivia no sentido assim, a galera tinha estava entrando numa fase, uma transição, que era uma parte, um meio mais liberal, assim, vamos dizer. Vou lembrar bem. 2009, 10, por aí. Mas acho que é isso, 2009, 2010, por aí. Felipe que sabe. Que ano que era, Felipe? Felipe que estava nessa época aí. Aí a Carol era adolescente. Ai, gente, vou parar. Ai. Engraçado isso. E aí, a galera estava numa transição. E a liderança que tinha, eles tinham uma parada muito legalista. Sabe o que é legalismo? Você sabe o que é legalismo? Quem sabe o que é legalismo? Ninguém, né? Palavra difícil. Você sabe? Você não vale, pro. Você tem cara de quem sabe. Você sabe o que é legalismo? Legalismo é o seguinte: as leis. As pessoas achavam que colocando um monte de lei em cima, era o caminho para um relacionamento com Deus. Então, assim, vou citar exemplos reais, tá? Se você não falar, se você não compartilhar com o seu líder, se você não fizer o que o seu líder está fazendo, você vai ser amaldiçoado. Eu falei, gente, mas calma aí, peraí. Mas tudo o líder tem que falar, senão você vai ser amaldiçoado. Se você não der seu dízimo, vai aparecer um devorador, vai comer o seu dinheiro na hora. Mais ou menos assim. E aqui, assim, tem todas as questões depois eu vou explicar isso, não vou comer etapas. Se você
Ouviu uma música do mundo, o diabo vai entrar na sua vida, na hora. Falar, na hora. Então estou passando, ouviram de picar, ai meu Deus. A música secular, né? O hino nacional. Aí, então tinha exemplos que eu estou citando que era, então assim, obedeça cegamente. Tudo que eu estou mandando aqui, você tem que fazer isso, senão você vai ser amaldiçoado, você vai ser endemoniado, você vai ser... Tudo era muito peso. E a galera começou a servir por medo. Medo. Então o medo era muito grande. Medo de tudo. Medo. Isso era legalismo. Obedecer a lei, só a lei. A lei pela lei. Sabe? A gente tem que obedecer às leis? Sim. Mas por quê? Porque eu amo a Deus, porque eu amo o meu irmão. E é por isso que a lei não é um peso para mim. Porque eu faço por amor. Certo? Não por medo de ser condenado ao inferno e tal. Eu vou abrir um monte de janela aqui, o Caio depois se vira para ajeitar, se ficar bagunçado. Então, esse era um problema, né, que a gente tinha. E às vezes, e aí tipo assim, aí eu entrei nesse ministério, comecei a ajudar e fui chamado para participar como auxiliar ali do ministério. Aí beleza, e eu seguia na mesma linha. Era a linha, ó, linha dura, exército. Aí não era, Fê? Fê tá ligado, Prodinho também. Ali ó, couro comia. Era. E aí a gente seguia nessa linha do medo. Servir por medo. E tipo, às vezes a gente está tão dentro de uma cultura que você não percebe que você está fazendo uma coisa errada, é ou não é? Às vezes a gente está tão envolvido em algo que eu não consigo perceber o que eu estou fazendo está certo ou errado. Porque eu estou muito dentro daquela cultura. Estou muito dentro daquilo que está acontecendo. E aí aquilo começa a te influenciar. E o seu comportamento começa a ser moldado para esse tipo de cultura, cara. Você está entendendo? E aí, beleza, aí passaram-se um tempo, tal, acho que uns 2 anos. Aí acho que já é 2010, 2011. Acho que foi 2010, não, 2011. E aí a equipe, a antiga liderança pediu para sair da igreja, nem tem mais aqui na igreja. E aí tipo, ficou aquele vácuo ali. E agora, o que a gente faz, mano? O que vamos fazer? E agora, quem poderá nos... E aí a gente ficou nesse vácuo e tinha um monte de coisa para fazer, um monte de adolescente para olhar. Aí chegou eu e a Priscila, eu falei, Pri, a agenda está aqui, vamos pegar e vamos fazer o que tem que fazer. E a gente começou a fazer. Reunimos lá a equipe que tinha na época, era grande, muita gente. E aí vamos reunir, vamos fazer o que tem que fazer, porque assim, gente, Deus, muitas vezes, vai colocar vocês em situações em que ninguém vai chegar e vai falar assim, eu escolho você para fazer esse trabalho. Eu escolho você para fazer esse trabalho. Às vezes, simplesmente, você vai ver que existe uma necessidade, existe algo que precisa ser feito. E aí, você faz. Por quê? Porque você ama Deus, fala, Senhor, pode contar comigo. Aí vai o seu sim. Cumpra-se em mim a sua palavra, como Maria disse, ou como Jeremias disse, que seja feito como o Senhor diz. Então, surgiu ali a necessidade, a gente foi. Começamos a trabalhar e tal, tinha uma galera junto com a gente, ponta firme, e a gente começou a fazer as atividades que tinha. E aí chegou um dia, a gente foi fazer uma reunião com o pastor João, chegou, pastor, seguinte, a gente está aqui, não tem líder, mas a gente está cumprindo tabela, o que a gente vai fazer? E aí o pastor falou, quem que a gente vai colocar?
E aí a galera falou assim, vamos colocar o Wellington e a Priscila. Aí eu, mano, gelei na hora. Nunca tinha liderado um grupo grande. Só que eu falei, vamos embora. E aí a gente entrou na mesma pegada. Presta atenção aqui, ó. A gente entrou na mesma pegada. A gente foi naquela lance do legalismo. Tem que fazer isso. Por quê? Por que tem que fazer? Não pode fazer isso. Por quê? Por que não pode? Você vai para o inferno. Você vai ser condenado. Você vai ser amaldiçoado. Aí, cara, a gente começou a passar por um processo. Jesus começou a visitar a gente. E começou a transicionar para uma nova estação. Então, o que a gente precisa fazer? O que você precisa fazer? Você adolescente. Você precisa estar com os ouvidos abertos para que Deus está falando. Eu preciso estar com os ouvidos abertos para que Deus está falando. Porque às vezes você está tão dentro de uma cultura, você está lá na sua escola, os assuntos são um tipo de assunto. Você está lá no seu squad lá, um tipo de assunto. Eu tenho o meu é gospel, pelo menos. E você está no meio de pessoas que só falam um tipo de assunto, que te influenciam para um tipo de comportamento. Só que você precisa se aproximar de Deus, cara, de Jesus, para você entender o que Ele está falando. Bom, aí depois disso, né, de muito ficar andando em círculo, dando cabeçada, porque é óbvio que não funciona. As pessoas obedecem por medo por um tempo. Depois de um tempo, ninguém quer mais saber. Sabe o que a galera fazia? Ia pecar escondido, mano. O que os olhos do meu líder não vê, o coração não sente. A galera fazia errado escondido. Só que Deus mandou pessoas para estar do meu lado, mano. Mandou pessoas boas para estar do meu lado. E a gente foi transicionando para o seguinte. Deus foi conduzindo a gente para uma nova estação. E uma espiritualidade baseada no relacionamento com Deus e no relacionamento com o próximo. E aí surgiu uns caras que tinham umas ideias muito loucas. Tinha o Lucas, o Felipe. E esses caras queriam toda semana tinha alguma coisa na casa de alguém. Toda semana a gente se reunia na casa de alguém, fazia culto e tal, e adorava a Deus na casa de alguém. E ficava lá trocando ideia, às vezes era só para jogar, para comer, para conversar. E começou um movimento de avivamento entre adolescentes, porque eles começaram a fazer uma reunião espontânea lá no quartinho na casa da minha sogra ainda. E o meu cunhado tem a sua idade, né? E aí eles se reuniam lá no quarto e ficavam orando lá e começaram a orar, daqui a pouco não cabia mais lá. Eles, adolescentes, falaram, vamos para Uba. Desculpa. Mas onde que eu estava, mano? Desculpa aí. Eles começaram a se reunir aqui na Uba, sábado, antes do culto. Vamos se reunir ali na salinha e começaram a orar, mano. E Deus vinha, mano. Deus se movia, cara. Deus começou a avivar, um movimento de avivamento dentro dos adolescentes, espontaneamente. Como? Um relacionamento com Deus, um relacionamento com os amigos, com os adolescentes, com as adolescentes. Tipo, um ajudava o outro, um cooperava com o outro. Um puxava o outro. Essa mudança baseada no relacionamento, ela transformou a galera. E aí, esse movimento continua até hoje. Então, você precisa saber o quanto é essencial para a sua vida, cara. Você encontrar pessoas que te levem para mais perto de Deus. Sabe? Porque a pressão que você sofre, que todo mundo aqui sofre, é uma pressão para uma vida voltada para fazer aquilo que todo mundo faz. É uma pressão para você se adaptar ao seu meio. Você
fazer o que todo mundo está fazendo e ser igual. Para o quê? Para você não se sentir excluído, para você não se sentir o rejeitado. Então você começa a ceder alguns espaços, né? Porque o seu meio está te influenciando para isso. Você não está mais sendo aquela pessoa que... Você não é mais uma criança, né? Que você faz tudo que seu pai e sua mãe mandam. Você agora tem ideias, você tem desejos, você tem vontade de pertencer a grupos, a ter amigos. E às vezes quando você toma uma posição de tipo, ser diferente daquilo, você se destaca. Quem se destaca, recebe pedrada, flechada, apontamentos, né? E aí você cede a uma pressão que você não precisa ceder, mas como você vai resistir a essas pressões? Se você tiver um relacionamento com Jesus e com pessoas que te levem para mais perto de Jesus. Então a gente saiu dessa questão do medo, obedecer por medo, legalismo, e passamos a uma estação de relacionamento com Cristo e com os outros adolescentes. Mas enfim, se nós somos filhos do nosso tempo, a gente precisa entender em que tempo nós estamos. Porque o tempo que você está vivendo, ele vai fazer pressão em você. Vai fazer pressão em você. E você vai começar a usar um óculos, uma lente, enxergar por um óculos, por uma visão que não é sua, por visão dos outros, pela visão do seu tempo que está te pressionando. E aí, a gente precisa estar aberto também a ser transformado, a ser mudado. Mas você só vai conseguir isso se você tiver alguém que esteja do seu lado, falando com você. Se você tiver um relacionamento com Jesus. Porque é bom que as coisas mudem, sabe? É bom que tem coisas que mudam, que tipo assim, é legal que hoje a gente pense mais em cuidar do meio ambiente. É bom também, é importante também. É importante que a gente tenha uma consciência nesse sentido. Sim. Tem coisas que são boas que elas sejam transformadas. Quer ver um exemplo de uma coisa que mudou e que foi positiva? Por exemplo, hoje, para qualquer pessoa que você perguntar, qualquer pessoa que esteja, né, uma pessoa normal, né? Se ela perguntar, você vai perguntar, você é a favor de escravidão? Tem alguém aqui que é a favor da escravidão? Levanta a mão aqui. Vou tirar meu sapato aqui já para... Ninguém é a favor da escravidão. Em 2022, depois de Cristo, no Ocidente, se alguém se disser a favor da escravidão, essa pessoa está endemoniada, gente. Porque, embora no passado as pessoas mantiveram escravos, hoje ninguém mais aceita ou defende essa ideia. E sabe quem foi a primeira pessoa? Aliás, primeira pessoa não, minto. A pessoa que exerceu maior influência, maior peso para que acabasse com a escravidão? Um cristão chamado William Wilberforce. Esse cara era um deputado, um influente deputado lá em Londres, e Londres era uma potência marítima, e ele exerceu, ele foi com o movimento, ele começou, e ele tinha sido dono de escravos, mas um dia ele deu a palavra, e ele viu que o Senhor falou com ele, que o maior dos mandamentos era, ame ao Senhor teu Deus e ao seu próximo como a você mesmo. Se eu amo ao meu próximo, como eu posso tratar ele como um escravo? E esse cara começou esse movimento, primeiro arregimentando politicamente, conseguiu passar uma lei, proibiu a escravidão na Inglaterra e em todas as colônias inglesas,
Depois ele fez mais força e falou: a gente agora vai abordar todo o navio no Atlântico que estiver atravessando da África para a América e que tiver com seres humanos ali escravizados. Nós vamos abordar esses navios, vamos prender a tripulação e vamos devolver as pessoas para o continente delas. E aí começou essa pressão. Então, é importante que haja mudanças, mas algumas coisas devem permanecer imutáveis. As leis de Deus permanecem para sempre. Então, as leis de Deus, elas não estão sujeitas ao tempo, ao momento que vocês estão vivendo. Elas não estão sujeitas a isso. Então, quando no capítulo 6 de Deuteronômio, quando Deus fala para eles: olha, vocês têm que guardar isso, vocês têm que ensinar seus filhos. Deus estava dando uma nova mentalidade para eles, porque eles eram escravos, bisnetos de escravos, netos de escravos e filhos de escravos. Qual era a mentalidade deles? De pessoas livres? Quem acha que era de pessoa livre? Não, era de escravo. Eles não sabiam o que era liberdade. Os pais deles não falavam sobre liberdade. Os avós não falavam sobre liberdade. 400 anos, sei lá quantas gerações naquela época. Mas pensam, eles haviam sido libertos há pouco tempo. Então Deus está falando: olha, o padrão de pensamento de vocês tem que ser esse. E a gente traça um paralelo aqui. Hoje, nós somos escravos? Não, mas nós somos escravos muitas vezes da opinião alheia, da vontade alheia, ou até mesmo da vontade da nossa carne. Então, quando Jesus vem e diz, quando a Bíblia vem e diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Ele está dizendo para você ser livre. Livre de tudo, cara. Das amarras das pessoas que te empurram e querem te fazer te pensar dessa forma, fazer isso. Age assim, se vista assim, fale isso, escuta isso. Fica com não sei quem, faz não sei o que lá. Jesus disse: eu vim para te libertar disso também. Jesus veio para fazer você livre. E quando Deus chega e começa a falar: olha, vocês devem viver dessa forma, Ele está comunicando um padrão de pensamento que vai modelar o comportamento de vocês, de todos os cristãos. Então veja bem, Deus manda fazer um sinal. Olha, vocês vão viver dessa forma. Ele dá os mandamentos, os 10 mandamentos, dá algumas normas, começa a falar para ele: olha, pessoas livres, pessoas que não são escravas, que não vivem debaixo da tirania de uma pessoa que manda vocês fazerem tais coisas, essas pessoas agem dessa forma, e o pensamento delas molda o comportamento delas. Então ele diz: guardem isso como um sinal na fronte e nas mãos. E aí eu traço um paralelo. Quem é que já ouviu falar sobre um sinal que as pessoas vão receber na testa e nas mãos? Quem sabe disso? O maninho ali falou ali. Qual que é, mano? Você mesmo. Fala, você sabe? O anticristo. Quem já ouviu falar da marca da besta? Quem tem medo da marca da besta? Ah, ninguém tem medo? Ah, eu tenho medo, mano. Mas aí a gente cai na teoria da conspiração, misericórdia. Teorias da conspiração. Que a marca da besta é a vacina. Que a marca da besta a vacina é um chip líquido. Que você vai receber a marca da besta. Que você vai se tornar um escravo da besta. E existem as 8 famílias mais ricas do mundo que dominam toda a terra. Existem os reptilianos. Existem os americanos fazem um plano, o George Soros com Bill Gates e não sei o quem. Gente, bobagem. Não existe isso. O que as pessoas más, o que esses homens e mulheres maus, o que eles querem é poder. Foi isso que Adão e Eva quiseram, poder ilimitado. Lembra
Satanás ofereceu para eles: se vocês comerem isso, vocês vão ser igual a quem? Fala alto, gente. Existe alguém mais poderoso que Deus? O homem deseja, desde a queda, ser igual a Deus. Porque o homem quer poder ilimitado, quer dominar sobre os outros, dominar, ter poder e dominar. Eles fazem planos para manter o domínio. É por isso que existe uma cultura que tenta impor domínio sobre vocês. Para quê? Para que vocês façam conforme eu quero, conforme vocês cumprem o que eu quero, façam o que eu quero. Por isso que eles implantam uma mentalidade. Que tipo de mentalidade? Uma mentalidade totalmente contrária à vontade de Deus. Então, se você tem uma mentalidade, se você pensa coisas contrárias à vontade de Deus, você vai fazer coisas iguais à vontade de Deus ou diferente da vontade de Deus? O que vocês acham? Se você pensa contra Deus, o que você vai fazer? Vai agradar a Deus ou vai desagradar a Deus? Quem acha que eu fazendo coisas, pensando coisas contrárias a Deus, vou conseguir fazer coisas que agradam a Deus? Ficou confuso? Deu para entender? Faz sentido? Vocês entenderam? Então o que o mundo quer? O que a cultura dominante quer? Quer implantar um padrão de pensamento para que o comportamento de vocês se torne um comportamento anticristo. Então a guerra já começou, gente. A galera está esperando manifestação de aparecer um cara na ONU com uma estátua e blá blá blá. Mano, o povo crente tem que ler a Bíblia. Parar de acreditar em teoria da conspiração. Parar de acreditar em besteira. Vocês são jovens, vocês são adolescentes. E sabe o que Deus está falando? Deus está falando o seguinte: eu escolhi vocês porque vocês são fortes, já venceram o maligno. Então esquece esse papo de Illuminati, de 8 famílias, de chip líquido, de Bill Gates, de George Soros. Esquece a baboseira toda, gente. Esquece isso. Esquece isso de Bolsonaro, de Lula. Esquece esses caras, mano. Esquece isso. Esqueça. Pense o seguinte: Deus está comunicando algo. Olha, eu quero que vocês lembrem do que eu estou ensinando para vocês. Vocês eram escravos e o faraó dominava sobre vocês. O mundo dominava sobre vocês. Ele falava: vocês têm que se vestir assim, você tem que se vestir assado, você tem que falar tal coisa, você tem que falar tal coisa, você tem que ficar com ela, ele e eles. E ele. É isso que o mundo fala. E Jesus está dizendo: siga os meus mandamentos. Eu vou ensinar a você como você deve viver. Porque eu não quero que você se torne um escravo. Eu quero que você seja meu filho. Jesus está te chamando hoje. Deus está te chamando desde que você nasceu para você ser uma filha, para você ser um filho. Sabe? Quando a gente começa a ler, a gente vê e fica muito claro o que Deus está falando. Ele fala assim no verso 4: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vocês não têm outros senhores. Não tem mais ninguém que será Senhor sobre a sua vida. O Senhor é o único Senhor. Então faça o seguinte: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todas as suas forças. O que Deus está falando? Você não precisa ter medo. Você não precisa viver um relacionamento baseado no medo. Você precisa viver um relacionamento baseado no amor. Amor. Deus está dizendo assim que antes nós éramos escravos. Seus pais foram os escravos, seus avós foram os escravos. Mas agora, vocês estão livres. E tudo o que vocês precisam fazer é me amar de todo o coração e de toda a sua alma, com todas as suas forças. Porque o nosso relacionamento é baseado no amor mútuo. Gente, quem ama, tem cuidado de querer agradar a pessoa amada. Você aqui, quem está enamorado, uma música romântica, Evaldo.
uma música romântica, por favor. Não sei aqui quem está namorado, apaixonado, apaixonada. Quem já esteve, talvez, né, esteja. Mas todo mundo que ama alguém, você quer agradar aquela pessoa que você ama. E você se relaciona com essa pessoa para agradá-la a partir de atos de amor. Parece que eu estou vendo uns corações subindo assim. Um emoji de coração. Então, eu amo a minha esposa, amo meus filhos. E tudo que eu faço por eles é baseado em amor. E tudo que eu quero fazer é agradá-los porque eu os amo. Tudo que eu quero agradar a Deus é porque eu amo a Deus. Aí você pergunta, mas Wellington, como eu faço para amar mais a Jesus? Como eu posso amar mais Jesus? E Jesus mesmo responde. João 14, 21, ele diz assim, presta atenção aqui, gente, rapidinho. João 14, 21, está escrito, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. Então quem é que prova que me ama? Quem me ouve, quem me obedece e quem aceita os meus mandamentos. A pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. A pessoa que me ama, Jesus dizendo, ela será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Como eu posso amar mais Jesus? Obedeça os seus mandamentos. Ouça o que Ele está dizendo. Porque isso é prova de amor. Cara, fala sério, eu sei a pressão que todo mundo aqui está sofrendo nesse tempo aqui. Uma pressão para se adaptar aos padrões. Padrões? Que padrões são esses? Que tem pessoas querendo impor sobre vocês, sobre nós. Cara, às vezes eu fico com medo de sofrer um cancelamento. É sério. Eu apago todos os meus posts antigos do Facebook. Quando aparece lá lembrete, nossa, que droga isso. Não, tem coisa que tem que apagar mesmo, que é uma groselha. Essa dupla aí tem coisa que tem que apagar mesmo, não tem jeito. Mas eu fico pensando assim, às vezes você vê, tipo, a galera forçando a barra nos baratos muito bizarro. Aí você fala, cara, isso não tem nada a ver. Nada a ver. Eu não comento, né? Eu não estou falando aqui de cancelamento do tipo cara que defende partido nazista. Não é esses bagulho. Estou falando de alguém que se posiciona como um cristão genuíno, verdadeiro. Né? Um cristão de verdade. Não um cristão que fica fazendo um sinal de arminha. Cristão de verdade, que ama o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a sua alma. Mas essa pressão que a gente sofre é para se adaptar. Para se adaptar. Adapte-se aos 5 bilhões de gêneros que hoje existem, teoricamente, porque não existem. Adapte-se ao padrão de vestimenta que todo mundo fala para você vestir. Adapte-se às normas de seu corpo, suas regras. Aceite isso e fique calado. Porque se você se manifestar contra, você será taxado de ignorante, de idiota, que dá dinheiro para o pastor, de inculto. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Essa é uma pressão que Faraó quer exercer sobre vocês hoje. Que o mundo está exercendo sobre vocês hoje. Quem obedece os mandamentos ama Jesus. E quem ama Jesus é amado por Ele. Então presta atenção que, mesmo tendo nascido nessa era, sendo filhos desse tempo,
Existe uma verdade que dura para sempre. E essa verdade é alguém. Essa verdade é Jesus. Jesus estabeleceu para você um padrão de pensamento para pessoas livres. Pessoas livres vivem assim, de acordo com essas coisas que eu estou falando. Elas amam a Deus acima de todas as coisas e amam o seu próximo. Elas amam a Deus e amam as suas leis e obedecem às suas leis, por isso elas são amadas por Ele. É assim que pessoas livres vivem. Elas não vivem com medo da opinião alheia, de ser rejeitado no colégio, de ser rejeitado nos seus grupos enfim, de sofrer retaliação na internet. Aí um dia eu estava lá, né, olhando meu Instagram, e aí eu vi uma parada, uma propaganda assim, eu fiquei revoltado. Aí eu comecei a escrever. Como é que com criança eu já fico bravo, né? Aí eu pensei, mano, se alguém do meu trampo ver isso aqui, eu falei, eu vou apagar. Apaguei. Mas eu curti. Aí a pessoa lá do meu trampo veio falar, você curtiu isso aqui, né? Aí eu falei, curti. Mas você... Eu falei, mas eu não comentei nada. Por que você não comentou? Porque se você quiser falar comigo, vamos falar agora. Meu momento de se posicionar é pessoalmente. Estou me posicionando aqui. Eu penso dessa forma. Eu educo meus filhos dessa forma. Eu trato a minha esposa assim, com dignidade, com amor. E é assim que eu vivo, porque eu sou um homem livre. Porque Cristo me libertou. Eu não preciso me aprisionar aos padrões de ninguém. Então, Deus está chamando você para uma revolução. E Deus não está chamando só para uma revolução para você tomar pau, passar vergonha. Não. Para vencer, sabe por quê? Você tem algo diferente dos demais. João 14 fala assim, no 15 e no 16. Se você me amar, você vai guardar os meus mandamentos. E se você guardar os meus mandamentos, você me ama, eu rogarei ao Pai, e Ele te dará um outro Consolador, Jesus dizendo, a fim de que esse esteja para sempre com você. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo, que o pensamento do mundo, que as pessoas que estão escravos do mundo, não podem receber. Porque não o vê e nem o conhece. Vocês conhecem, porque Ele habita em você e Ele está em você para todo sempre. Cara, a Bíblia diz lá em Apocalipse que o anticristo, ele vai estabelecer uma marca, um sinal com a qual ninguém poderá comprar, nem vender e tal, e coisa e tal. E quem não aceitar a marca será perseguido. E eu digo uma coisa para vocês. Essa marca, esse sinal, ele pode até vir a ser algo simbolicamente visível ou físico. Mas com certeza ele é um padrão de pensamento que vai moldar o comportamento de vocês. Então, às vezes, se você começa a aceitar alguns tipos de pensamento que estão te pressionando lá na sua rua, na sua escola, no seu bairro, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos nos jogos que você tem, e esse tipo de pensamento começar a moldar o seu comportamento, um comportamento que é contrário à vontade de Deus, você e eu estaremos aceitando a marca da besta nas nossas vidas. Um padrão de pensamento que vai moldar o comportamento. Então, antes de ficar com medo de tomar vacina, tenham medo de aceitar o
que o mundo está impondo para vocês. Tenham medo de aceitar que você está sendo excluído porque você é crente, porque você quer se manter virgem, porque você não quer ficar namorando com todo mundo, porque você quer ter uma boca que não fala palavrão, porque você quer se vestir como o gênero que você nasceu, que você quer entender e que você entende que Deus criou homem e mulher e que Deus não criou nada além diferente disso, e de que tenham medo, gente, de antes de clicar, de ouvir uma música que está tocando aí em qualquer lugar, tenham medo de aceitar os padrões de pensamentos que estão sendo impostos, de viagem astral, cara, a gente está diante de uma nova barreira. Muito do que a gente está fazendo aqui hoje, dentro em breve, vai ser isso eu digo de fato, de acordo com pesquisa. Muitas das nossas reuniões, nossos encontros, elas vão ser transferidas para o metaverso. E muitas reuniões vão diminuir. E num ambiente eletronicamente, digitalmente controlado, tudo aquilo que você faz e fala, pode e será usado contra você. E aí, como você vai se sentir se você for excluído do rolê? Saiba que, mesmo assim, você continuará tendo uma família aqui. Amigos, irmãos, irmãs. E eu quero que eu e você sejamos aqueles que João viu lá, vestidos de branco, aqueles que foram salvos e venceram, que não aceitaram a marca da besta e que venceram o mal, que estão lá diante do Senhor cantando. Mas hoje, o que Deus está te chamando é para uma revolução, e uma revolução não de derrota, mas de vitória. Sabe por quê? Porque vocês têm o Espírito Santo. O mundo não tem o Espírito Santo. O mundo não tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Sabe por que o Espírito Santo vai ser derramado? Para que a gente tenha forças para resistir ao mal. Mas a única forma de nós recebermos o Espírito Santo é nós observarmos as leis. Você amando Jesus, Jesus fala: esse cara me ama, Pai, essa menina me ama, envia o Espírito Santo sobre ele, e Deus vem, sopra o Espírito Santo sobre você, sopra o Espírito Santo sobre você, e você resiste. Você não precisa se dobrar aos padrões de pensamento que o mundo quer te impor. Você não precisa se dobrar ao tipo de comportamento que o mundo quer te impor. Você tem que guardar as palavras de Deus na sua mente e nas suas mãos. E hoje eu quero te convidar, em nome de Jesus, para levantar do seu lugar agora e assumir uma posição diante de Deus. Assumir uma posição diante do Senhor, sabe? Com coragem. Não tenha medo, cara. Não tenha medo de ser rejeitado, de ser excluído. Não tenha medo. Sabe por quê? Isso é peanuts. É coisa pequena, não importa. O que importa, olha para as pessoas que estão do seu lado aqui. Essas pessoas têm o mesmo ideal que você. Se você quer trazer mais pessoas para estar junto de você, para libertar mais pessoas, você quer ser Moisés na vida de outras pessoas, essa é a hora, sabe? Seja Moisés na vida de alguém. Imagina aquele povo escravo lá, talhando pedra, fazendo tijolo de barro. Imagina aqueles tijolos lá das pirâmides lá, os caras fazendo na mão aquilo, cara. E eles olham para aquele monte e vem um homem dizendo: chegou a hora, é a hora de ser livre. Sabe, tem gente lá na sua escola, tem gente lá no seu cursinho que está lá preso. Eles são os escravos lá no Egito, e você é aquela pessoa, aquele
aquele menino, aquela menina, aquele homem, aquela mulher, que vai ser o Moisés, que vai levantar, e eles vão olhar lá, talhando, tomando chicotada, eles vão se levantar, vão olhar, o que aquela pessoa está falando, o que ela está falando, e você vai dizer, é hora de ser livre, vem adorar Deus comigo, essa é a hora, cara, essa é a hora. As pessoas, para entrar na terra prometida, elas precisam de algo, uma mente transformada. Você não é mais escravo. Não importa. Não importa. Não importa o que está no Trend Topic. Não importa quem é o número 1 no Spotify. Não importa. Não importa quem está querendo te cancelar. Importa é Jesus veio para te libertar agora. Então essa é a hora. Se coloque em pé em seu lugar. Vou tomar bronca da Isa, mas Deus é bom. Sabe, quando Moisés começa a falar para o povo, antes do versículo 6, antes do capítulo 6, do capítulo 5, ele fala a respeito de como Deus chamou eles. Olha, lembra, Deus chamou vocês, lembra aquele monte que estava tremendo, fumegando, e o fogo cantando, e trovão, e relâmpago, e Deus falou, vem, e o povo, vou não. E aí Deus falou assim, Deus não ficou com raiva deles, Deus falou assim, olha, eles falaram sabiamente, tem que ter medo mesmo, tem que ter temor. Mas então Deus dá os mandamentos para ele, fala, olha, ame-os, começa a dar os 10 mandamentos lá, né? Vocês sabem de cor, se não souber, depois vocês leem. Ele começa a ensinar a respeito dessas coisas. E aí ele fala assim, cara, se vocês fizerem isso, ele não fala assim, vocês serão derrotados. Ele diz assim, vocês serão abençoados, se vocês obedecerem aos meus mandamentos. Então, se você me ama, Jesus, olha só, mano, só tem ganho nisso, não tem derrota. Se você me ama, Jesus fala, você vai ser amado por mim e amado pelo meu Pai. E meu Pai vai mandar o Espírito Santo. E além disso, se você me ama, tudo que você fizer vai ser abençoado. Tudo que você fizer vai ser abençoado. A sua casa, sua família, seus empregados, sua empresa, tudo vai ser abençoado. Tudo vai ser abençoado. Sua escola, seu cursinho, seus grupos, seus vizinhos, seu time de futebol. Oh, brincadeira. Bem que eu queria, o Corinthians está precisando, né? Tudo que você fizer será abençoado. Só tem vitória. E além disso, a vida eterna. O Espírito Santo, ele será derramado sobre todos aqueles que amam a Jesus. Você ama Jesus? Pode responder, gente. Você ama Jesus? Quem quer amar mais Jesus? Eu quero amar mais Jesus. Tem gente que não quer amar mais Jesus. Oh Deus, já chegou no limite. Amor, gente, nunca acaba. Amor nunca acaba. Eu quero amar mais Jesus. Eu quero amar mais Jesus. E quanto mais eu amo Jesus, mais Ele me ama. Só que Ele sempre vai me amar mais. E eu sempre vou amar mais Ele. E eu quero mais amá-lo. Sabe, você não precisa ser amado ou amada por todo mundo da sua escola, do seu colégio. Você não precisa ser amado por todo mundo do seu prédio, do seu condomínio. Você precisa ser amado por Jesus. E se você ama Jesus, Ele te ama. E se você ama Jesus, Ele te ama, Ele te envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo sabe o que faz? Te ajuda a obedecer os mandamentos. E quando você obedece os mandamentos, você ama mais Jesus. E sabe quando você ama mais Jesus, Ele ama mais você. E fica nesse ciclo infinito. E vocês são revestidos de poder. Gente, poder. Poder. Que está falando na palavra. É um poder de uma dinamite. Imagina uma dinamite. Segura essa dinamite aqui. Tem coragem? Pegar uma dinamite na mão e... Pum! Ninguém tem coragem. Eu sacaneei você. Ninguém tem coragem de segurar uma dinamite, né? A não ser que seja maluco. O poder que Deus está derramando sobre todos os que creem é um poder transformador. E olha,
quando uma dinamite explode, ela não só explode, não é fogos de artifício. Quando uma dinamite explode, ela transforma o ambiente. Se a gente explodir uma dinamite aqui, vai todo mundo morrer, mas vai fazer um buraco aqui também. Todo lugar, eles usam as dinamites para explodir os lugares e transformar o lugar. Então a unção de Deus, o Espírito derramado é como uma explosão que transforma o ambiente. Vocês já pararam para pensar nisso? Que o Espírito Santo está derramando poder sobre você para transformar o ambiente. Para transformar onde você está. Se você quer transformar um ambiente, agora é a hora. Esse é o momento. E a hora é essa. E o lugar é aqui. E eu quero orar por você, sabe? Chegou a hora de um novo tempo na sua vida. Deus está te transicionando para uma nova estação. Assim como diz o texto de Isaías, não sei se vocês se atentaram, mas algo novo está acontecendo. Sim, Senhor, sim. Sim, Jesus, começa a orar aí. Feche os seus olhos. Se você não sabe direito o que dizer, diga assim: Jesus, eu te amo, mas eu quero te amar mais. Me ensina a te amar mais. Ou se você já sabe o que dizer, então ora aí. Sabe, Jesus, Ele tem prazer em amar você. Jesus teve prazer em amar eu, um pecador miserável. O Senhor é especialista em transformar a realidade. Deus transforma a forma como você se vê. O Senhor está me dizendo assim: Espírito de Deus, comunica no meu coração hoje, que hoje é um momento de transformação na identidade. Sabe, a identidade, a sua identidade, durante muito tempo, esteve limitada àquilo que você vê no espelho. Aquilo que você vê no espelho e aquilo que o seu coração estava dizendo para você. Às vezes você não se acha bonita, você não se acha bonito, você não se acha agradável, não se acha inteligente o suficiente. Jesus está dizendo: eu estou te chamando, assim como eu chamei Jeremias, assim como eu chamei a Maria, assim como eu chamei a Samuel, assim como eu chamei o Marcos, Júlia, assim como eu chamei Lucas, assim como eu chamei todos, eu estou aqui hoje para chamar você. Sabe, Jesus, Ele foi de encontro a uma mulher que era rejeitada pela sociedade. Jesus foi até ela. Essa mulher, ela vivia num lugar chamado Samaria. Samaria era rejeitada por Israel, porque ela tinha se misturado com... Eles tinham se misturado com pessoas que não eram de Israel. E as pessoas que não eram de Israel rejeitavam o samaritano porque eles tinham metade israelense. Então eles eram metade israelense, metade gentil. Então eles eram rejeitados pelos gentios e rejeitados pelos israelenses. E Jesus foi até essa mulher, que além de tudo, ainda era rejeitada porque ela era uma mulher que havia tido muitos homens, muitos parceiros. E sabe, interessante que Jesus nunca disse para outro alguém que ele era o Messias. A única pessoa que Jesus disse: eu sou o Messias, foi para essa mulher. Você consegue imaginar o coração dele?
a paixão que estava queimando no coração dele para alcançar aquela vida, para dizer: eu sou o Messias, eu estou aqui falando com você. E Jesus queima de paixão dessa mesma forma por você, por você. Hoje é uma manhã de transformação, a mentalidade transformada. Então eu quero orar por você nessa manhã. Senhor Jesus, eu oro te agradecendo porque você me amou primeiro, porque você amou primeiro, porque você amou cada um de nós primeiro. E esse amor fez com que eu te amasse, e eu te amar fez com que você me amasse ainda mais. E eu peço aqui, Senhor, nós pedimos, Senhor, nós não somos os excluídos, os derrotados, nós não somos a parte prejudicada, nós somos os teus filhos, Deus. Nós somos reis e sacerdotes. Nós não somos aqueles coitadinhos, olha lá os crentes, coitadinho, idiota, não pode fazer nada, não sei o quê. Nós somos os teus filhos, as tuas filhas, reis, rainhas. Teu Espírito Santo foi derramado sobre todos aqui, eu creio. Mas agora eu peço essa manhã uma porção dobrada do teu Espírito, Senhor. Levante suas mãos aí onde você está. Se você quer receber uma porção dobrada do Espírito de Deus, levante suas mãos aí. Sabe, um dia um homem, profeta de Deus, ungido pelo Senhor, um homem muito ousado na presença de Deus, extremamente apaixonado por Jesus. Ele me chamou para debaixo de uma goiabeira e orou assim: Pai, eu amo esse garoto. E agora eu peço, Senhor, que a unção que o Senhor derramou sobre mim um dia seja derramada, uma porção dobrada sobre a vida dele. E da mesma forma como esse homem me amou e orou por mim, eu oro, Pai, nessa manhã, eu oro para que o Senhor derrame sobre a vida de cada adolescente aqui, cada homem, cada mulher, uma porção dobrada do Teu Espírito, uma unção poderosa, uma unção que tem o poder de uma dinamite, que ao explodir transforma o ambiente. Sabe, Jesus te ama, Ele quer te amar ainda mais. E foi para isso que Jesus te chamou nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, transforma essa geração, para que essa geração seja conhecida como a geração que liderou o maior avivamento da história da humanidade, com o poder de uma dinamite que transformou não só o ambiente, mas a atmosfera ao redor de nós. Em nome de Jesus, Senhor, coloca em nossa mente um pensamento, um padrão de pensamento de pessoas livres, libertas, como nós fomos libertos por Jesus naquela cruz. O padrão de pensamento de pessoas livres, que não somos só livres, mas que libertam outros como Moisés libertou. Um padrão de pensamento que molde nosso comportamento e que autorize a Sua intervenção nas nossas vidas e na vida daqueles que estão conosco, Pai. Pai, eu oro, Senhor, agradecendo, Senhor, no nome de Jesus. Em nome de Jesus.